Olá, estamos de volta para mais um episódio do nosso PodSec 1921, o podcast do time do povo mineiro. E hoje vamos falar sobre o jogo da 7ª rodada, vitória importantíssima do Cruzeiro fora de casa contra a equipe do Náutico, 1-0, e que finalmente nos colocou na liderança do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo, Juan. Sorrindo aqui, gente. Tá com o sorriso de orelha a orelha. Valeu, Gil. Obrigado. Vitória importantíssima, né? Não, é daquelas vitórias que a gente depois lembra no final do campeonato, né? Vitória sofrida, suada. Talvez não seja do jeitinho que a gente tem acostumado ali, dominando o adversário até o final, né? Mas não deixa de ser uma vitória extremamente importante. Tem vezes que vai ter que ser do jeito que dá, né? Exatamente. Foi assim essa última. Então vamos lá, bora falar sobre o jogo. Então, Ju, o Cruzeiro entrou com uma formação um pouquinho diferente. O Pesolano adotou uma estratégia de poupar alguns jogadores devido ao desgaste das últimas partidas, né? E principalmente a última partida foi muito desgastante. A nossa linha de zaga e o goleiro foram os mesmos. O Neto Moura retorna à condição de titular, já que na Copa do Brasil ele não pode jogar. E aí, depois, as outras posições todas foram diferentes. O Rafael Santos entra na ala esquerda, o Marcelinho na ala direita. E aí, na frente, a gente veio com o Daniel Júnior, o Rafael Silva e o Fernando Canezin, voltando também ao time. Agora, com relação às dinâmicas desses jogadores, né? A gente tem a entrada de jogadores com características um pouco diferentes dos jogadores que vinham jogando em algumas funções, né? Como é o caso do Marcelinho, fazendo a ala, e o caso também do Daniel Júnior e do Canezin, fazendo esses jogadores ali mais de frente, né? E aí essas alterações, elas provocam comportamentos e formas de interações diferentes, né? A gente tem jogadores com mais características de meia no ataque ali, do que realmente alguns jogadores com característica de atacante ou ponta, extremo, né? Que era o que a gente tem o costume quando joga o Luvanor e o Jajá. O Cruzeiro ele enfrentou algumas dificuldades nos minutos iniciais. O Náutico ele veio com uma postura, ele adotou uma estratégia de marcar bloco alto nos minutos iniciais do jogo, e no primeiro tempo ele até tentou manter essa estratégia o máximo que conseguiu. Não foi por muito tempo que eles conseguiram também. Mas a estratégia deles de bloco alto era uma estratégia para tentar tirar o conforto do Cruzeiro, né? Alguns adversários, algumas equipes, elas acreditam que equipes que têm muito a bola, que gostam de ter a bola, uma estratégia mais interessante do que você dar a bola para eles, deixar eles confortável e marcar num bloco baixo ou no bloco médio, é você tentar pelo menos em alguns momentos ir lá fazer uma pressão no bloco alto, dificultar essa saída, por mais que essa equipe seja qualificada para isso, algumas equipes têm essa estratégia. O Náutico foi para essa. Então eles pressionavam com 2 jogadores na frente, tinham mais 2 jogadores numa linha um pouco mais atrás ali, fazendo uma pressão e marcando quase que individualmente o Neto Moura e o William Oliveira. E aí eu senti que lá atrás, os outros 6 jogadores que sobravam, os 2 volantes e a linha de 4, eles ficavam numa relação quase que individual, principalmente os volantes, né? Porque a linha de defesa, geralmente, ela se condiciona pela linha mesmo, os jogadores tentam não ficar numa situação individual, mas a gente vai ver uns lances mais para frente, vamos comentar aqui como que essa relação deles era condicionada a uma marcação individual. Teve lance muito relevante que foi condicionada por essa forma de marcar. E aí, nesses 15 minutos iniciais ali, o Náutico conseguiu pressionar em alguns momentos, recuperar as bolas, chegar em alguns lances de perigo. Teve uma finalização que o Rafael Cabral já fez uma defesa no começo do jogo, algumas bolas de finalização para fora. Porém, depois de 15, 20 minutos ali, o Cruzeiro conseguiu recuperar o controle da partida, a tranquilidade para sair, e aí teve a bola, começou a controlar o jogo, e aí a dificuldade do Cruzeiro passou a ser outra. A outra dificuldade que o Náutico impunha na partida era a questão do gramado, né? Infelizmente, o Náutico ainda é daqueles clubes que fazem o torcedor
usar termos pejorativos com relação à Série B ou equipes que não têm tanto porte financeiro assim no Brasil, né? Até hoje o gramado dos Aflitos é um dos piores gramados do país, dos times de massa, né? E os caras continuam com essa característica, ao invés de tentar evoluir, avançar um pouco mais para a gente ter um jogo mais vistoso, mais bonito. Enfim, o Cruzeiro ainda teve essa dificuldade para tentar superar. Juan, só vou discordar de você em um detalhe aqui, que eu acho que a pressão do Náutico inicial, ela durou 5 minutos. Depois, o Cruzeiro já tinha o controle, apesar de Uhum. que também não criava muito. Acho que ficou um jogo muito. Tava um jogo muito truncado, muito feio, inclusive. Muita butinada, achei. O Leandro Voaden estava tentando deixar o jogo correr, mas às vezes umas faltas muito claras que ele deixava de dar, enfim. Eu acho que os primeiros 4 minutos do Náutico ele tentou fazer essa pressão mais alta e depois já desistiu porque o Cruzeiro estava saindo com muita facilidade, exatamente pelo motivo que a gente às vezes reclamava do Cruzeiro, que era o distanciamento entre as linhas, né? Então, o Cruzeiro ele sabe fazer isso muito bem. Quando um time tenta sair, marcar alto, e o Cruzeiro sabe usar esses espaços bem. Aí acho que a Acho, falha nossa já era mais lá na frente, assim. e eu acho que eles nem desistiram, não. Eu acho que foi que não conseguiram mais mesmo. É, Sabe por quê? O treinador, na hora do jogo, tem um momento que o comentarista, o Jean, né, o camisa 10 dele, estava pedindo para o aham. time subir e o treinador, não, 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 é aí, é aqui mesmo. Provavelmente é por ele ter visto que o Cruzeiro já estava conseguindo construir, né, sair nas costas da defesa. E tem um outro ponto também, quando eles estavam fazendo essa marcação, quando o Jean e o jogador mais à frente tentava puxar um bloco alto ali, como os jogadores lá de trás ficavam numa marcação individual, gerava-se muito espaço, né? A É, questão, o problema da marcação individual, e aí que o Cruzeiro tinha que tentar solucionar esse problema, é que ela fica muito condicionada ao adversário, né? O adversário, ele pode manipular a sua equipe, se a sua equipe marca individual, da forma como ele quiser, né? Então, é só você se movimentar, você consegue levar os jogadores para lugares vantajosos, e aí se o Cruzeiro, aí o que o Cruzeiro tinha que fazer? Fazer essas movimentações para levar os jogadores para locais mais vantajosos do campo, e aí na hora que fosse o momento de atacar com movimentos coordenados, né, sincronizados ao mesmo tempo. E aí talvez era aí que estava a dificuldade, né? A gente via quem que estava conseguindo fazer esses movimentos mais coordenados, geralmente estava envolvendo o Daniel Júnior, que entrou bem na partida, o Canezin, que também foi muito bem na partida, eles estavam conseguindo criar algumas situações ali. é um time muito desentrosado também, né, Juan, para fazer esse sincronismo, assim, bem feito e coordenado, porque ali na frente é uma formação que nunca jogou junto, querendo ou não, isso faz toda a diferença, né? E aí, como você bem falou, Ju, passa de alguns minutos do jogo, o Náutico que veio tentando fazer esse bloco alto, ele não consegue mais ou desiste de fazer, e o Cruzeiro consegue ter o domínio da posse de bola, vai ocupando o campo do adversário, e a estratégia do Náutico o que resta passa a ser o contra-ataque, né? O Náutico ainda cria mais uma chance bem perigosa numa situação de contra-ataque, o pé de pressiona do Cruzeiro não funciona em um momento, eles conseguem acionar o Jean-Pierre, que conduz a bola pela esquerda, consegue achar um bom passe para dentro da área, e aí o Rafael Cabral mais uma vez nos salva, né? Consegue fazer uma grande defesa. Eu acho que essa foi a chance mais clara do Náutico no jogo inteiro. E aí, assim, tirando essa situação, o domínio continua sendo do Cruzeiro, muitas jogadas individuais ali com o Daniel Júnior e o Marcelinho também associando pelo lado direito, como é quando esse jogador entra no jogo, né? E aí, voltando lá no começo do episódio, quando a gente fala com relação às mudanças de característica, né? Um dos pontos que chama atenção quando participa o Daniel Júnior, ou até mesmo o Canezinho fazendo essa função ali, é que a gente ter jogadores com essa característica de meia mais habilidosos, que tem uma qualidade de passe, ou então que consegue criar uma jogada conduzindo, tem feito a diferença para o Cruzeiro nos últimos jogos. Eu estava conversando até com um amigo meu que é treinador, e tem visto os jogos do Cruzeiro, né? Nessa formação do Cruzeiro, ele tem sentido falta e acha que a gente ganha quando a gente tem um meia armador, né? E aí eu até relembrei das entradas do próprio Daniel Júnior no jogo contra
o Londrina, que ajudou bastante no jogo contra o Remo agora, que a gente vinha de uma situação de ter 3 jogadores de frente com característica de atacante, e aí a gente troca para ter mais um jogador com característica de meia, até para associar com esses atacantes ali, né? Então talvez o esquema talvez do 3-5-2 ali, né, trazendo um desses homens de frente ali para ser um meia mesmo, um cara que vai associar e tal, ter mais qualidade, pode ser uma alternativa interessante para a gente no decorrer da competição, sabe? Ao invés de termos 3 jogadores de frente com a característica de fazer jogadas de pontas, extremo, até porque eu acho que pela qualidade dos nossos jogadores hoje, dos jogadores nossos de frente, talvez não seria a forma ideal, assim, eu acho que a progressão desse esquema do Pesolano talvez vai ser essa nos próximos jogos, sabe? Sim, eu gosto do Daniel Júnior quando ele entra, porque eu sinto que ele tem mais liberdade ali para flutuar de um lado para o outro, e ele tem essa característica, essa diagonal para dentro dele. Ali, em 2 oportunidades, ele sofreu uma falta perigosa, faltas perigosas, né, na entrada da área, e numa outra ele conseguiu finalizar, mas aí ele finalizou fraco. Então foi para mim, o primeiro tempo foi o jogador nosso mais perigoso, o que promoveu ali jogadas mais interessantes e que sai daquele comum. E aí, João, aos 39 minutos, numa jogada de transição, o Cruzeiro ele perde a bola no ataque e consegue recuperar imediatamente, né? Na jogada, quem recupera a bola é o Willian Oliveira, depois de um primeiro combate do Neto Moura, e aí é interessante de ver na jogada assim, né? Quando a gente vê desde o começo, observando o Willian Oliveira, você vê que ele tá lendo primeiro para pressionar o cara que pode ser uma possível linha de passe, né? Como a gente sempre fala, aí ele já se coloca numa condição favorável para recuperar a bola, caso ela vá para esse cara. Vendo que a jogada vai acontecer entre o Neto Moura e o jogador do Náutico, ele já se coloca numa posição para fazer a cobertura, a bola sobra próximo dele, ele já consegue roubar a bola, ele já aciona o Rafael Silva, mas observando as costas da defesa, que ele tem um espaço ali para ele atacar. Ele acha o passe no pivô, ataca as costas da defesa, o Rafael Silva escora para o Canezinho, que dá um passe lindo por cima, né, da defesa, e aí o Willian Oliveira ele completa ainda com toda a classe ainda de cobertura por cima do goleiro. E aí um detalhe que chama a atenção, que é importante a gente falar, que aí volta lá na marcação individual, na condicionante individual ali do Náutico, o Marcelinho ele tá dando amplitude, tá um pouquinho mais profundo, e aí ele atrai o lateral do Náutico, que é o cara que dá a condição para o Willian Oliveira, né? Porém, mesmo assim, né, a gente lembra de um jogo nosso contra o Londrina, eu acho, que a gente toma um gol e esse gol é anulado por questões comportamentais da nossa linha de defesa, no momento que a bola está sendo coberta, no momento que a bola está indo para trás, a nossa linha de defesa sobe, né? Então isso é mais uma vez valorizando, né, o trabalho que tem sido feito pela nossa comissão técnica, que por mais que ali fosse um lance, né, que o jogador não tivesse próximo da jogada, né, se ele tivesse acompanhado a linha da defesa dele como os outros jogadores, né, talvez ele teria deixado o Willian Oliveira impedido. Olha, tinha um outro jogador que estava dando condição também, mas mesmo assim, acho que vale esse ponto também, algo que eu também tinha observado, e acho que é importante falar mesmo. E mesmo que não seja algo 100% intuitivo, né, a gente sabe que com o treinamento os jogadores eles vão automatizando alguns comportamentos ali e executam algumas ações ali que podem ser vantajosas para a equipe. E aí, Ju, a gente vai para o segundo tempo, e aí é onde que eu acho que o Cruzeiro não fez uma boa partida. Se eu fosse resumir minha percepção do segundo tempo, não querendo tirar os méritos da equipe do Náutico, mas eu acho que assim, a equipe nossa, ela sentiu muito cansaço, desgaste. O Náutico era uma equipe que vinha de 9 dias sem jogar. A gente já tinha jogado na quinta-feira e foi fazer esse jogo no domingo, e quinta-feira um jogo desgastante, a carga emocional lá no alto. Então, assim, alguns jogadores ali não jogaram, mas não foi a grande maioria. Outros ali jogaram e alguns que entraram também jogaram o jogo contra o Remo. Então foi um segundo tempo onde o Cruzeiro teve menos posse de bola do que o adversário, algo que a gente não está acostumado, né, com essa equipe.
e estava tendo muitas dificuldades até para conseguir construir jogadas, né. Mas aí falando das substituições e do começo do segundo tempo, lá no começo a gente trocou o Rômulo, o Giovani e o Adriano que não estava entre as primeiras substituições, mas o Willian Oliveira pediu para sair, e aí entrou o Rômulo fazendo a ala, o Giovani no lugar do Zé Ivaldo, fazendo o terceiro zagueiro ali, porque o Zé Ivaldo já estava amarelado, e o Adriano no meio. A troca do Willian Oliveira pelo Adriano talvez seja o outro ponto também que explica um pouquinho essa queda de rendimento. O Willian Oliveira, sempre que a gente vê que o Cruzeiro perde ele por algum motivo, o rendimento da equipe cai consideravelmente, né? Por ele ser um jogador que consegue ser o principal meio articulador ali na construção, e por ele também ser um jogador muito eficaz no que diz respeito a interceptações e antecipação para roubar bolas, né? Então, o Adriano ele não consegue sustentar o jogo que vinha fazendo o Willian Oliveira. O Rômulo, ele como uma válvula de escape ali pela direita, ele não estava conseguindo também ser eficiente como o Marcelinho vinha sendo, ou o próprio Giovani quando faz a função. E o Giovani, no lugar do Zé Ivaldo, ele talvez também não tinha a tranquilidade e a confiança que o Zé Ivaldo tem para poder conseguir dar seguimento naquela construção, em alguns momentos não rifar uma bola, ter mais tranquilidade para avançar. Por mais que o Zé Ivaldo, a gente até brinca, às vezes ele peca pelo excesso de confiança, né? Esse excesso, por outro lado, em alguns momentos é bom também, né? Pelo iScout aqui, na média posicional dos jogadores, a diferença da média posicional do Giovani para o Zé Ivaldo, ela é muito grande. Enquanto o Zé Ivaldo está quase numa posição ali no meio campo, o Giovani está atrás do Oliveira, né, que era o nosso último zagueiro ali. Então, eu acho que muito diz por conta dessa questão dele de não ter tido essa confiança para fazer a construção de jogadas lá na frente, além de outros fatores coletivos ali também que não ajudaram ele. Esse segundo tempo, honestamente, assim, eu acho até complicado fazer qualquer tipo de análise, porque para mim o cansaço pesou muito e não é só físico, né? A gente às vezes acha que é só o cansaço físico que faz a diferença, mas o cansaço emocional, o cansaço mental é muito grande e parecia que estava assim um sacrifício para ele jogar contra a equipe do Náutico. Eu também, assim, não gostei de algumas alterações do Pessolano, algumas ali que não agregaram em nada. Por exemplo, a entrada do Luvanor foi horrível. Um jogador que teve uma porcentagem de acerto nas ações muito baixa. Ele acertou 24% só das ações. De 17 ações que ele tentou, ele só acertou 4. E ele teria que ser o jogador que era para reter a bola ali, né? Conseguir dar um alívio para o time, né? E entra completamente abaixo, né? Eu acho É, também que não só a do Luvanor, mas eu acho que a troca do Daniel Júnior pelo Mitkov também talvez poderia ter sido outra escolha, né? Outro jogador, né? Para ser também mais uma válvula de escape, para dar um pouquinho mais de tranquilidade ali para a equipe. eu também não gostei não dessa. Para mim foram as duas. Assim, o Rômulo entrar, eu até entendo, porque a gente estava com desfalques, né? As 3 primeiras alterações, eu acho que o problema foi no jogo que elas fizeram. Eu concordo, eu acho que foram boas escolhas, né. O problema é que Sim, eles entraram mal. é. E aí a bola, ela simplesmente batia lá na frente e voltava. Não, a gente não conseguia reter, a gente não conseguia sair em contra-ataque, e aí que entra a alteração do Mitkov, que eu não gostei. Não estou aqui falando que o Mitkov não presta, que não sei o que, não nada disso, mas eu não faria, não teria feito, teria entrado com algum jogador com mais velocidade para a gente conseguir exatamente sair em velocidade, já que o Cruzeiro né, baixou o bloco de marcação, que é uma coisa que a gente não faz, mas esse jogo a gente precisou fazer por conta do cansaço. Então a gente ficou sem válvula de escape nenhuma, porque já estávamos sem o Marcelinho, saiu o Daniel Júnior, Canezinho não é um jogador de velocidade, o Rafa Silva também não, já tinha saído, né? Entrou o Luvanor, então ficou assim muito. E a gente teve possibilidade, né, Juan, porque o Náutico dava muito espaço. Isso. O Náutico, ele teve a bola, não teve tanto a bola quanto a gente, só que ele se mostrou uma equipe pouco criativa e também uma equipe que dava muito espaço, igual você falou, né. Porque, assim, alguns dados, eles até mostram isso. Mesmo o Náutico, no segundo tempo, ele tendo mais a bola do que o Cruzeiro,
além de ter sido uma diferença percentual menor, né, o Cruzeiro teve 64% de posse no primeiro tempo, o Náutico 36%, no segundo tempo foi 54% do Náutico e 46% do Cruzeiro. Além disso, as principais chances criadas pelo Náutico foram as 2 finalizações no gol no primeiro tempo. No segundo tempo, o Náutico até finaliza no gol, também duas bolas, mas não são chances tão claras assim, né? O próprio XG do Náutico diz isso, né? O XG do Náutico foi maior, levemente maior na primeira parte, 0,30, do que na segunda parte, 0,28, né? Então, essa chance dele fazer um gol ali foi levemente maior na primeira etapa. E essa questão, o Ju, que você falou do Cruzeiro, não ter opções de velocidade, eu acho que no final ela somou-se a algo que a gente já fala há algum tempo, né, que é um dos problemas que o Cruzeiro precisa solucionar para alguns momentos da temporada, que é a questão do contra-ataque, né? O Cruzeiro, ele consegue ser uma equipe de contra-ataque bom quando a gente recupera a bola no campo do adversário. Mas nessa situação que a gente não está muito bem acostumado a ficar, que é uma situação de bloco mais baixo, e a gente precisa percorrer uma longa distância para contra-atacar, o Cruzeiro ainda precisa evoluir para ter um contra-ataque melhor nessas situações. E o fato de não termos colocado jogadores nessa característica nos colocou numa situação bem arriscada, né? Onde os 10 minutos finais ali, 15 minutos finais talvez, a alternativa do Cruzeiro estava sendo chutar a bola para frente ali e tentar se defender, porque quando tentava contra-atacar com passes mais curtos, que era a característica dos jogadores que estavam em campo, os jogadores que entraram não estavam correspondendo, estavam tendo dificuldade de dominar a bola, de dar um passe e tudo mais, né? É claro que a gente sabe também das deficiências do nosso elenco, que não é um elenco top, mas a gente talvez com o que a gente tem poderia ter feito um pouquinho melhor, né? Eu acho que era um jogo que talvez a gente poderia ter colocado o Vagninho ou o próprio Rodolfo ali, são jogadores que conseguem jogar nessa situação, que são mais acostumados a jogar nessa situação. Acho que eles poderiam ter dado um pouco mais de tranquilidade e válvula de escape para o Cruzeiro do que E estão mais o descansados, Luvanor. né? Perfeito. O Luvanor, ele já vinha de um desgaste, que vem sendo titular, então ele estava visivelmente desgastado, assim, já não tem um nível técnico lá, grandes coisas. Então, quando ele entrou ali, nossa, mas ele entrou muito mal, mas É. muito mal mesmo. E em contrapartida, o Rafael Silva estava fazendo uma partida razoável para boa também, né? Assim, achei ele que até consegui aguentar mais do que eu imaginava, porque no jogo contra o Remo ele já estava cansadíssimo com o pouco tempo que ele entrou no jogo. Quase fez um golaço, participou da jogada do gol, É. mostrou uma certa consciência ali na hora de fazer algumas jogadas de pivô ali, associar com alguns jogadores. Ele Então, me parece um jogador que tem força física, né, Juan? Não sei se você teve essa sim, impressão também. Eu acho que o Rafa Silva, quando ele tá longe ainda da forma física ideal, quando estiver fisicamente bem, com ritmo de jogo, eu tô curiosa para ver o que ele pode oferecer, porque eu não conheço o jogador, não acompanhei a carreira dele, mas vamos aguardar. então, Ju, agora é a hora de você falar quem que você achou que foi o melhor em campo, né? Aquela horinha que você sempre se prepara, está sempre ligado ali para Ai, responder. ai. O voto do craque da galera, né? Eu vou no óbvio de novo, porque eu tô muito óbvia ultimamente. O óbvio quase sempre é a escolha certa, Ju. Take the first. Não tem como, cara. Como é que você não escolhe o William Oliveira, né? Depois de fazer um golaço daquele, mesmo que ele não estivesse no nível que a gente está acostumado de vê-lo, né? Mas o cara que leu bem a jogada, atacou bem um espaço nas costas da última linha e faz um golaço, é ele, não tem como. Perfeito. Sem falar também, né, Ju, o quanto que o time perde sem ele, né? É sempre muito evidente o quanto que o time perde. E não é só nas questões de jogo com bola, né? Ele recupera muitas bolas para o Cruzeiro, ele tem dado uma proteção muito grande para o Cruzeiro. E ele mostra que, assim, para você ser volante, você não precisa ser um cara pitbull ali, um brucutu.
um cara que basta o cara ter leitura, tá bem colocado, porque fisicamente ele não é um acima da média nesses quesitos, né? Então ele tem que É. se adaptar para o jogo dele, né? E aí o que ele faz? Ele tenta ser mais inteligente que todos que estão ali. Por isso que ele consegue tantas recuperadas de bola, tá se posicionando sempre muito bem, nível de concentração lá no alto, e ele foi realmente o melhor da partida, assim, para mim também, sabe? Só que eu tenho algumas menções honrosas, eu acho que vale a pena a gente citar, pelo menos, né? O Daniel Júnior, acho que foi uma boa partida mais uma vez. Está se mostrando um menino que a gente pode contar bastante. Canezinho voltando, jogador que vai ser muito importante para a gente, muito consciente, dando passe para finalização, para o gol. O Rafael Cabral, que nos salvou mais uma vez. O Neto Moura também, que cada dia que passa também, ao lado do Willian Oliveira, tem se mostrado ali que vai ser aquela dupla de volantes ali que vai nos ajudar muito, com muita consistência. Um dos dados aqui do Neto Moura, por exemplo, né, de passe para o último terço, que a gente tinha comentado em outro jogo, né, a qualidade dele nesse quesito. Mais uma vez, ele fez 100%, 7 de 7. O Canezinho também, 5 de 5. O Daniel foi menos, mas também foi 100%, 3 de 3. Então, são situações que agregam muito para o time. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Próximo jogo do Cruzeiro é no domingo, dia 22, às 11 horas, no Mineirão, contra a equipe do Sampaio Corrêa pelo Campeonato Brasileiro. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, é @podsec1921, tudo junto. Se inscreva também no canal do YouTube, deixe lá seus comentários. E é isso. Um abraço para vocês, um abraço para o Juan e até a próxima. Valeu, Ju. Até a próxima.